Lá vamos com a segunda parte, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida no meio de um necrotério que recebeu um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, ficou desesperado tentando fugir e ficou se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Logo eu imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali, e poderia até ser se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde estávamos e se o som não estivesse aumentando gradativamente a sua intensidade. O médico parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que eu sabia tanto quanto ele. E nós ficamos em silêncio por um tempo, aguardando para ver o que acontecia, até que os barulhos cessaram. A sala onde estávamos estava completamente vazia. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção, então não tinha como ninguém entrar ali antes que retornássemos o nosso trabalho. Agora começamos a ouvir um som de alguma coisa sendo arrastada. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor dava acesso a várias outras salas da autópsia, todas com as portas trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava totalmente vazio. 0h 1 minuto e 40 segundos, speaker 1. Notamos que o barulho continuava e que na verdade ele vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para armazenar os corpos já liberados para o sepultamento, mas que ainda não haviam sido reclamados pelas famílias. Essa era a chamada Sala dos Indigentes. Fomos caminhando até lá para ver o que estava acontecendo e ao abrir a porta, instantaneamente as luzes se apagaram. As luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas quando notamos que uma delas estava aberta. Nos aproximamos e vimos que o cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava, e foi nesse momento que a energia voltou. Esse aí bem que tentou, mas fugir daí não é uma tarefa fácil. O médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma. Eu estava bastante tenso. Depois que eu comecei nesse trabalho. Essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei, até o que aconteceu. Em seguida, já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. Estávamos perto o suficiente para ver que as batidas vinham daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se quem estivesse ali dentro estivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado pelo terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele alcançasse de dentro dela, veio um urro gutural, muito agudo. 0h 3 minutos e 31 segundos, speaker 1. Era um gemido que parecia estar vindo das profundezas do inferno. E o som aterrorizante durou cerca de 10 mas pareceu estar soando há muito mais tempo. Era um urro de agonia, de desespero. Era como o som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcada a ferro e fogo. Foi o som mais macabro que eu já ouvi na vida. E eu tenho certeza de que se eu viver 1000 anos, eu jamais vou esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém que ainda estava vivo pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Desistimos de tentar entender e apenas saímos dali. Fomos embora rapidamente. No dia